lembrando, né, quer dizer, a gente ficou um tanto na penúltima aula, a gente ficou um tanto ali meio engastalhado nos primeiros conceitos, né, que é basicamente o conceito de ser aí e ser no mundo, né, que diz respeito a como justamente o Heidegger concebe, né, o ser humano, em última instância. Né? A gente já sabe que é isso, quais são as especificidades, por que ele coloca em outros termos, etc, etc. E aí tem o elemento da singularidade, o elemento da autorrelação permanente, quer dizer, nós somos seres que estamos sempre em relação conosco mesmos, né? Quer dizer, isso significa que o nosso ser, o nosso existir está sempre em questão, a cada coisa que a gente faz, a cada coisa que a gente vive, quer a gente tenha consciência ou não. Há uma inversão fundamental entre o velho mote essência-existência para existência-essência, né? Quer dizer, então, a existência precede a essência, essa é uma frase que se torna uma espécie de mantra do existencialismo para além do Heidegger, né? Então, o Sartre vai fazer, né, que vai explorar muito essa ideia, ela está presente em outros autores, né? Quer dizer, a ideia de que não existe uma essência anterior ao existir. Né? Então, o existir é o que nos funda, nós somos fundamentalmente existência. Né? Então, qualquer noção de essência, né, que a gente venha a achar que é a nossa essência, etc., tudo isso já supõe o existir como prévio. Ele estabelece uma distinção entre existentes, né, existência, ele explora, né, no sentido de existência, existir para fora, por oposição ao que seria uma mera presença dada, um simplesmente dado, algo assim, né, que é aquele outro termo em alemão, Vorhandensein, que são os entes em geral que têm propriedades, né, como a lousa é verde, a carteira é azul e assim por diante. Nós também temos propriedades? Sim, nós também somos isso. Só que nós somos mais do que isso, porque nós também temos esse elemento extático, né, no sentido de sermos, digamos, um movimento dentro e fora. Tá? A gente ainda vai discutir bastante o que é exatamente esse movimento, né, o que seria o dentro, o que seria o fora, né, tem bastante discussão sobre isso. Mas uma coisa fundamental a nos distinguir daquele tipo de existência, né, quer dizer, aquele tipo de existência é o que está presente em mesa, casa e árvore, né, que são exemplos que ele dá, que são entes que nós estudamos definindo e classificando conforme a metodologia científica mais tradicional, a começar por Aristóteles. A gente está trabalhando com Aristóteles agora na aula de temas e problemas, né? Então, Aristóteles começa a fazer esse tipo de coisa, né? De classificar os entes definidos, etc. Não o pessoal que está parado fazendo bagunça. Então, são seres, a princípio, indiferentes. Entre uma árvore e outra, entre uma mesa e outra, não há nada substancialmente diferente. Não seria o mesmo no nosso caso. No nosso caso, há um elemento de singularidade que é fundamental. Tá? Claro, fica uma pergunta em aberto. E os animais? E os animais mais próximos, como os cães, os gatos, né? Quer dizer, animais... Isso fica entre parênteses. Mais adiante a gente retoma. Tá? O Heidegger não trata disso no seu tempo. Mas, comparando com mesa e cadeira, né, e pedra, coisas assim, me parece razoável pensar na questão da singularidade. E mais, na possibilidade de escolha. Né? Então, uma escolha que diz respeito, entre outras coisas, e essa seria a escolha, ganhar-se ou perder-se, que tem a ver com autenticidade e inautenticidade. Bom, isso tudo só para refrescar a memória em relação ao 9, né? Não vou me deter nisso agora. Podemos passar para o próximo. Ainda no 9. Opa! É embaixo, desculpa. Que é, na verdade, onde eu realcei em azul o que é novo. Né? Então, eu peguei o anterior e procurei puxar em azul, né, aquilo que era importante de destacar.
Então, primeiro, aquilo que diz respeito a esse estudo do que nós somos enquanto ser aí, que seriam as condições de possibilidade do próprio existir humano, são noções que o Heidegger vai desenvolver, a começar por ser no mundo, e outras, né, que ele vai mobilizar aqui, são existenciais. Com essa palavra, é como se ele dissesse assim, noções existenciais, ou conceitos existenciais, conceitos fundamentais do sistema dele, digamos assim, né? Conceitos existenciais por oposição a conceitos categoriais ou categorias, tá? Categoria é uma palavra que remete a Aristóteles, talvez vocês tenham falado sobre isso, que passa por Kant, que tem uma função fundamental no Kant, enquanto condição de possibilidade do conhecimento. Com existenciais, Heidegger, de certa maneira, pretende ir mais fundo. Os categoriais dizem respeito ao que nós somos enquanto presenças no mundo, ou seja, aquilo que nós temos em comum, mesa, cadeira, árvore, né? Então, para esse tipo de conhecimento, as categorias funcionam. Aqui ele está tentando encontrar outros elementos. A palavra conceito aqui deve ser usada entre aspas, tá? Porque ele certamente não queria empregar essa palavra, mas só para tentar explicar a diferença entre as duas. São noções, são, enfim, pressupostos existenciais com os quais ele vai operar. Esses pressupostos dizem respeito, por exemplo, à noção de possibilidade, que é algo fundante, absolutamente constitutivo do que nós somos, ao passo que não é fundante nem constitutivo do que são mesa, casa e árvore. Tá? Nós somos essencialmente possibilidades, porque nós estamos o tempo todo abertos para possibilidades. Tá? Simplificando um pouco a fórmula, mas é isso. Né? Qualquer um de nós pode, nesse exato instante, se levantar e sair da sala. Qualquer um de nós pode, nesse exato instante, começar a gritar. Qualquer um de nós pode, nesse exato instante, enfim, fazer o que for fisicamente possível de fazer nesse momento. Né? Quer dizer, nenhum de nós pode ir até a Lua. Agora, mas, se planejar, ficar rico, ficar amigo do Elon Musk, pode ser que tenha alguma chance. Não vão se meter no fundo do mar igual os outros. Né? Mas, enfim, então, a possibilidade é uma noção fundamental para entender, quer dizer, faz parte desse domínio, né, da compreensão existencial do ser humano, do ser aí. Portanto, diz respeito a uma interpretação ontológica adequada. Tá? Quando ele fala de inautenticidade e autenticidade, ele associa, né? Quando ele fala de inautenticidade, ele fala em atividades, negócios, prazeres, etc., que é o modo impessoal, que é aquilo que normalmente, né, o Heidegger tem uma expressão, né, que é de início e na maior parte das vezes, essa é a tradução de Casanova, né, nós estamos nela, que é o modo natural de ser, dado a nossa época, a nossa cultura, o nosso entorno, né. Então, normalmente a gente se diverte com as coisas que as pessoas se divertem, a gente assiste futebol, a gente vê determinados filmes, e assim por diante. Tudo isso constitui, né, o nosso impessoal e não tem como ser diferente. Né? Mas existe um certo escolher-se a si mesmo que vai ter um caráter peculiar que a gente vai ver aos poucos, a gente vai entender melhor. Mas, para fazer o estudo do Dasein, para fazer o estudo do ser aí, que ele pretende fazer aqui, que seja mais adequado, né, que tenha esses elementos que ele aponta, né, permita tornar acessível, uma compreensão adequada, etc., é preciso tomar por base esse modo de ser cotidiano, mediano, porque é o que nós temos diante de nós. É o fenômeno que está à mostra. Como a gente percebe o ser humano no seu dia a dia. Não adianta querer estudar um ou outro. Né? Eu não vou pegar se eu quiser fazer uma ontologia como essa, eu não vou pegar especificamente a biografia do Kierkegaard, ou do Lutero,
né, ou do Agostinho, né, que são figuras que o Heidegger estudou, né, ele chegou a fazer um estudo sobre figuras assim, né, como justamente existências de um certo caráter, mas aquilo que nós temos diante de nós é o ser humano comum, digamos assim, né, é esse que vai ser analisado na primeira parte de Ser e Ter. Essa questão das vidas singulares, digamos assim, da autenticidade, então isso ele vai analisar depois na segunda parte. A gente vai acabar falando disso, né, de passagem, mas não é o que está em questão aqui. É que está difícil de ver esse azul aqui. Você quer que eu aumente um pouco? Não é questão de tamanho, é mais de acordo? A partir do modo de ser, voltando, enfim, aqui é uma citação, estrutura da existencialidade está aqui. Tá? O modo como a cotidianidade pode ser, a gente está sempre em relação com ela, pode ser de fuga, ou seja, dada a possibilidade da autenticidade, existe a possibilidade de fuga. Isso é uma coisa que a gente vai ver depois, com mais calma. É mais forte na segunda parte, mas a gente vai ver isso quando a gente estudar a angústia. Diante da angústia e diante da possibilidade da autenticidade, há duas reações possíveis: fugir de volta para o pessoal, ou assumir o seu ser si próprio, que seria o modo de ser autêntico. Mas assumir o seu ser si próprio não significa ir embora para sempre do pessoal, isso não existe. A gente continua vivendo no mesmo mundo, convivendo com as mesmas pessoas, assim, não é um cara que vai para o meio da montanha, se isolar, que nem o Zaratustra, o Nietzsche, né, ficar 10 anos lá, não é isso. Acho que quanto ao 9 era só para realmente refrescar rapidamente, assim, vamos passar pelo 10 e o 11, que a gente não chegou a ver, também rapidamente para a gente poder ir para o 12. Porque o que a gente fez? A gente fez um recorte do texto pensando assim, quais são as partes fundamentais, onde a gente tem que se deter mais para fazer uma leitura mais passo a passo. 2 parágrafos fundamentais do começo são o 9 e o 12. Tá? Eles têm um caráter introdutório ao resto da obra. Então, o 9 valia a pena a gente se deter, né, como a gente fez, e o 12, idem. Tá? O 10 e o 11, eles são um certo desdobramento do 9, assim como o 13 é um desdobramento do 12. Né? Então, esses 2 primeiros capítulos, eles têm como cerne, né? O 1 tem como cerne o parágrafo 9, ou seção 9, e o 2 tem como cerne a seção 12. Só que o 10 também é interessante, né, pelo seguinte, porque o que o Heidegger está dizendo no 10, basicamente? O que a analítica do Dasein, o que a ontologia fundamental, ou seja, o que isso que ele está começando a fazer nesse livro, certo? Ele está iniciando um tratado, um livro, abrindo um caminho que ele precisa mostrar em que é diferente de outros caminhos. O que ele está fazendo não se confunde, por exemplo, com antropologia, biologia ou psicologia, que são 3 áreas fortes na época. A gente está falando aí de anos 20 do século 20, certo? Freud, na época, já é uma figura muito conhecida. Então, né, já tem um peso grande aí na psicanálise. A própria psicologia, que já vinha se desenvolvendo desde o século XIX, inclusive no seu viés, né, behaviorista, né, também era muito forte. Então, as ciências humanas, desde meados do século XIX, elas vêm se firmando. E o Heidegger está tentando mostrar que o que ele está fazendo não se confunde com essas outras ciências humanas. O que ele está fazendo, a gente poderia, né, dizer, é filosofia. Filosofia cuja metodologia ele entende que é a fenomenologia. Então, no fundo, o que ele está dizendo aqui? Não confundam o que eu estou me propondo a fazer com nenhuma dessas outras coisas. Esse é o objetivo da seção 10. Diferenciar de psicologia, biologia e antropologia. Tá? Só que ele começa a fazer isso dialogando com Descartes. Vocês poderiam perguntar, mas por que diabos, né, se ele está brigando com a psicologia da época, com a biologia da época e com a antropologia da época, por que ele vai para o Descartes? Porque para ele Descartes está na base de todas essas ciências. Quer dizer, há uma certa compreensão do sujeito humano que vigorou a partir dele, vigorou na modernidade e que ainda estaria presente nessa ciência segundo Heidegger. Então o erro vem do Descartes. Por isso que ele começa o diálogo pelo Descartes.
e dizendo claramente onde está o problema, né? No cogito ergo sum. Ele está falando, tratou-se do cogito. Eu vou tratar do sum. Cogito ergo sum. Penso, logo existo. Então, vamos tirar o foco do penso e vamos colocar o foco no existo, né? Essa é a contraposição fundamental. E ele acredita que todo o pensamento posterior, inclusive o pensamento científico, está contaminado pela primazia do cogito, pela primazia do pensar. Isso, inclusive, ele vai continuar dizendo para o resto da vida. É o Heidegger lá nos anos 50, 60, quando ele vai dialogar com a psicologia de novo, né? Tem o seminário de Zólico, onde ele debate a questão da psicologia especificamente, retoma noções. Ele tenta mostrar como a psicanálise, isso ele já nos anos 60 falando, ainda estaria presa a uma certa noção de subjetividade que é herdeira do cogito cartesiano, né? Então isso para ele é uma coisa muito séria. E o problema é esse, né? Uma certa noção substancial de subjetividade que em Descartes fez o quê? Separou sujeito e mundo. Separou. De tal modo que nós nos concebemos como uma subjetividade diferente do mundo, como uma interioridade que se contrapõe à exterioridade, entre as quais há uma certa impermeabilidade, ainda que isso passe por muita discussão, etc., a partir desse pressuposto mesmo, mas para ele o pressuposto tem que ser rompido, né? Esse é o problema. Então, tem várias questões aí em jogo. A partir do sujeito, que é o que ele chama de sujeito como base ontológica, essa ideia do pensar, do nosso existir pensante como base ontológica, que é o que, para quem conhece Descartes, né, a gente já falou sobre isso, né? Quando Descartes, através do método da dúvida e tal, chega, penso, logo existo, está dizendo o quê? A certeza primeira que eu tenho é do meu existir enquanto pensamento. Depois é que eu vou pensar no corpo. Primeiro eu sei que eu existo enquanto pensamento. E aí, tem um monte de gente que criticou isso já, verdade. Tem, por exemplo, os marxistas que falam numa consciência reificada, né, que falam em reificação, alienação, né, já o Marx no século XIX, e os marxistas que são contemporâneos dele aqui nos anos 20, por exemplo, Lukács, que é justamente quem fala em consciência reificada no livro de 1922, setembro 27. Então, o diálogo aqui é com Lukács, não são os marxistas. Quem é que fala em alma substancial criticando? Nietzsche, com quem ele também está em diálogo. Então, aqui ele não cita os nomes, mas evidentemente ele está se referindo a eles, né? E o que ele está querendo dizer? Que esses caras reclamaram, mas não foram capazes de tirar de lá o pressuposto, né? Não conseguiram, simplesmente criticaram sem colocar, sem se mover para fora dele. Simplesmente fizeram uma contraposição do tipo inversão, né? Então, em vez de falar, bom, é o sujeito, por exemplo, a mente, a alma, que determina as vontades, são as vontades que determinam a alma. Isso no caso do Nietzsche, que por sua vez já está indo na esteira do Schopenhauer. Ora, essa inversão não resolve o problema, porque continua sendo eu, né? Então seriam críticas inócuas, eu que coloquei essa expressão, né? Mas, por isso, aí ele acrescenta, né, outras tentativas da época. Falar em ser humano, falar em vida, né? Aqui ele está dialogando com quem? Com as filosofias da vida, as chamadas filosofias da vida, né? Isadora já falou bastante disso, que estavam na moda. Uma delas seria o Max Scheler, né? Outra seria o Dilthey. Outra seria o Bergson. Tem o Russell, ele menciona todos esses nomes aqui. Scheler, Russell, Bergson, Dilthey. O Russell não como filosofia da vida, mas, enfim, como alguém que também se baseia no cogito, no sujeito. Por isso tudo, por ter tanta gente aí com quem ele está dialogando, que ele evita usar vida, usar ser humano, usar qualquer palavra que pareça sujeito, né? Daí a obsessão dele com o tal do ser aí. Por isso que ele faz tanta questão de cunhar uma palavra própria, para que não seja confundido com nada disso.
para que todas essas confusões sejam evitadas. E aí, em alguns casos, ele até admite, por exemplo, no caso do Scheler. O Scheler até avançou um pouquinho quando ele falou: a pessoa não é coisa, objeto, pessoa. Está fazendo uma distinção semelhante à que ele fez lá em cima com os objetos, né? Casa, mesa, etc. Mas não foi longe o suficiente. E mais, ele acha que todos esses estão tentando sair do sujeito moderno, mas estão se orientando por uma antropologia cristã, que tem uma dualidade alma-sujeito que ele também está querendo recusar. Então, ele também não quer, embora ele tenha uma influência cristã, como a gente viu, ele também não quer ser confundido com a antropologia cristã. Então, também não se trata nem de animal racional, como os gregos, nem de um homem criado por Deus, como o cristianismo, né? Ou seja, ele está tentando mostrar assim, que o que ele está fazendo ninguém fez até agora. É absolutamente inédito, certo? É isso que ele quer mostrar. Não confundam o que eu estou fazendo com nada disso. Nem com essas ciências, nem com os modernos, nem com Nietzsche, nem com os marxistas, nem com esses caras da vida, nem com o Russell, que foi meu mestre, e a quem é dedicado o livro, nem com os cristãos, nem com os gregos. Não confundam com nada disso. Nada disso resolve nada. Tá? Entre outras coisas, porque os fundamentos ontológicos não serão descobertos a partir do material empírico, que seria o caso de alguns deles. Tá? Aí no final só que ele, né, acaba mostrando como essas três ciências, de um jeito ou de outro, partem desses referenciais. Então ele descarta essa possibilidade. Isso para falar rapidamente do 10. Então, o objetivo do 10 é esse. É falar assim, olha, o que eu estou fazendo não deve ser confundido com nada disso. Tá? Ou seja, com nada do que foi feito até agora na história da humanidade. Um pouco, né, como Nietzsche, né? Só que o Nietzsche era mais explícito na própria autoexaltação. Ele falava assim, comigo a história humana se divide em dois. Antes de mim e depois de mim. O Heidegger não está dizendo isso, mas está dizendo que ninguém fez nada igual a ele, ao que ele vai fazer agora. Mas, né, todo filósofo tem um pouco dessa ambição. Tudo bem? Só para falar rapidamente do 10, que acho que já estava, né, um pouco na discussão do 9, nas nossas inquietações ali, por que ele fala em Dasein e tal. Aqui talvez ele dê nomes a alguns bois, não a todos. Ele dá nomes a alguns bois. Tudo bem? Bom, quanto ao 11, o 11 é um daqueles parágrafos bem peculiares, né, eu até fiz um desenho aqui, inspirado nos que eu estava fazendo para a TPF, né? A questão que ele se coloca aqui é interessante, porque o que ele está ao mesmo tempo dizendo toda vez que ele fala do homem contemporâneo? Nós estamos carregados, sobrecarregados de teorias que se acumularam ao longo de milênios. Teorias. Então, o nosso olhar para o mundo, a fenomenologia, o Russell já tinha isso em vista, né? O nosso olhar ele já é permeado por uma série de camadas interpretativas. Então, a gente olha para as coisas já a partir de muitos pressupostos que foram colocados na nossa cabeça, né? E que estão acumulados, que estão implícitos na linguagem e assim por diante. Então ele se faz a seguinte pergunta: será que o Dasein primitivo, né, ou seja, um ser humano anterior a um processo civilizatório como esse, que acumula historicamente, né, que vai sedimentando historicamente certas maneiras de interpretar o próprio ser humano, a realidade, assim por diante, será que ele teria uma visão melhor do ser? O que ele vai dizer? A princípio, não. Né? Quer dizer, ele não fornece uma visão do ser humano superior do ponto de vista ontológico ao da cotidianidade ocidental, embora haja, sim, uma diferença. Mas ele se pergunta, mas tem algo positivo? Tem. O que tem de positivo? O que ele chama de imersão originária nos fenômenos. Né? Quer dizer, o ser humano primitivo eu encontrei
o Canva, né, uma imagem melhor, né? Estou pensando, claro, né, que isso os europeus sempre pensaram nas sociedades indígenas como um contraponto, né? Desde o Rousseau, né, eles pensavam, bom, esses daí não têm 2000 anos de história, né? Então vamos olhar para eles, vamos ver se tem alguma coisa diferente na relação com a natureza. Claro, é um olhar eurocêntrico, etc., mas tinha esse ponto, né? Eu me perdi completamente na explicação em relação a essa questão de imersão originária dos fenômenos. Tá. Quando o Dasein primitivo eu fui para ele. Não, calma. O Dasein primitivo eu tinha falado antes. Bom, estou supondo, né, vocês leram o texto. A questão é por que o Heidegger faz esse desvio. O 11 é um desvio esquisito, né? É um parágrafo estranho, né, digamos assim. Mas dá para entender, né? Ele vai citar esse autor aqui, o Cassirer, que estava bombando na época. Sim. Né? Então, a ciência, a antropologia estava se expandindo muito, a etnologia, enfim. Inclusive, já em 1919, o Heidegger já estava falando de Dasein primitivo. Ele tem, acho que é o maior texto dele sobre esse assunto em 1919, é enorme. Então, tipo, é uma resposta a se dá. Então, se a tradição ocidental tem preconceitos que vão predizer o ser, o Dasein primitivo seria a solução, já que eles não têm esses preconceitos? É uma questão a se responder. Uma questão que o Cassirer mesmo, ele não nesse sentido, né, de preconceitos, mas ele tentava ver o que tem no olhar do Dasein primitivo, não. Mas o que tem no olhar dos povos autóctonos, no jeito que se fala corretamente agora, e no olhar do europeu ocidental, que pode ter em comum, né? Qual é a forma, né, que pode ter em comum a noção de tempo deles, a noção de tempo nosso. Isso faz parte do método dele. E aí ele tenta descartar essa relação da etnologia, né? Falando, inclusive, que talvez a gente esteja colocando coisas, significados neles que não são deles, o que é muito plausível. Mas também, assim, né, claro, gente, ele é o Heidegger daquela época falando de povos do qual ele não conhecia nem um pouco. Existe ali, ainda mais em 19, vários tipos de preconceitos que a gente não aceitaria hoje em dia, óbvio. Sim. Mas é interessante porque ele não trata de maneira pejorativa os povos primitivos em primeira instância, assim, tipo, totalmente, assim, descarta, sabe, como se fosse algo completamente inferior. Ele não faz isso, em geral. Mas existem diversos preconceitos que ele mesmo não conseguiu quebrar, né? Ele estava inserido nisso. Sim. Perfeito. Acho que ela explicou bem. Eu estava correndo um pouco porque eu quero chegar logo no 12. Mas a pergunta o Cassirer entra aqui junto com a etnologia, justamente, né? Lá ele não citou o Cassirer entra aqui, que é um interlocutor tão importante que em 29 ele está tendo o diálogo que a gente está lendo no grupo de estudos com o Cassirer, né? Quer dizer, os dois estão em diálogo, e o Cassirer é um cara que está tentando pensar a cultura, né, num âmbito cada vez mais amplo, que de alguma maneira, vamos dizer, é mais um que está ali rivalizando com ele, né? Quer dizer, uma tentativa de pensar, de interpretar o fenômeno humano numa certa chave, enfim, então ele tem que marcar posição. Então ele está querendo mostrar que não vai dar certo, o Cassirer. Mas tem um momento do texto em que ele admite o fato de que o Dasein primitivo, ele tem o que ele chama de imersão originária nos fenômenos, ou seja, ele está numa relação mais pura, digamos assim, menos contaminada com os fenômenos. Menos contaminada por quê? Menos contaminada por camadas historicamente anuladas, sedimentadas, etc, né? Por isso que ele diz, a conceituação que, vista por nós, talvez seja demasiado rudimentar e tosca, se a gente olha de um ponto de vista justamente preconceituoso de um europeu do século XX para, né, uma sociedade indígena recém-descoberta, por exemplo, né, o Lévi-Strauss, acho que nessa época está fazendo as viagens dele. Sim. Né? Então isso que a gente vê como rudimentar e tosco pode ser de emprego positivo no pôr em relevo genuinamente as estruturas ontológicas dos fenômenos, quer dizer, pode sim, né, ter algo a contribuir, ou seja, pode falar algo a respeito da relação do homem com o mundo que nós não nos damos conta mais. Por quê? Porque a nossa relação com a natureza se tornou de tal maneira obstruída, né, por elementos que se acumularam historicamente, né, que ali pode ter alguma coisa
interessante, né? Mas o olhar do cientista é um olhar contaminado, porque é o olhar desse cara do século XX, que já tem uma predisposição, que é um olhar eventualmente preconceituoso, etc, etc, né? Já tem um certo conceito de mundo, por exemplo, né? Então, para elaborar o conceito de mundo, né, esse exercício não seria suficiente. Mas o diálogo é interessante para ilustrar um pouco para a gente, né, essa ideia da relação com o mundo, do que significa quando ele fala desses entulhos que estão entre nós e os fenômenos, né? São entulhos que se acumularam historicamente. A gente tem muita dificuldade de olhar para as coisas, isso já vinha do Russell, né? Muita dificuldade de olhar para as coisas sem se despir de tudo isso que nos foi imposto culturalmente, historicamente, né? O senhor, Fala. ele se inclui nesses vieses aí ou não? Sem dúvida, sem dúvida. O esforço dele é justamente esse. Ele também está fazendo o mesmo esforço. Ele herdou isso do Russell, né? Essa tentativa de romper, na medida do possível, com essas barreiras, né? Então, se mundo ele mesmo é um constitutivo no Dasein, como ele está propondo desde o começo, a elaboração conceitual do fenômeno requer uma penetração nas estruturas fundamentais do Dasein, que aí tem o seguinte problema. Ao mesmo tempo que aqui isso nos dá uma visão mais rica, nós não somos, né? Quer dizer, nós, filósofo europeu do século XX, né? Eu não tenho como olhar para as coisas daquele ponto de vista, eu estou olhando daqui. Então, eu tenho que partir do Dasein que está aqui, eu tenho que partir do cotidiano, né? Eu tenho que partir do ser da minha época, ele em 27. Se a gente quiser fazer algo parecido, a gente tem que partir do brasileiro do século XXI, se a gente quiser fazer fenomenologia, enfim. E isso valeria, né, para as ciências positivas em geral, etc., que são contribuições, né? Acho que aqui eu errei alguma coisa, né? Contribuição indireta, mas imprescindível, não sei. Mas de qualquer maneira, só para explicar por que ele fez esse recuo. Mas é uma estratégia, desde o Rousseau, né, muito comum. Vou só dar uma dica para vocês, assim, um cara interessante, a meu ver, um cineasta que se inspira muito no Heidegger, que eu acho interessante para pensar algumas coisas do Heidegger, é o Terence Malick, não sei se você já conhece. Um cara que fez o filme Árvore da Vida, que eu acho riquíssimo, e tem o Além da Linha Vermelha, que é um filme de guerra, mas totalmente diferente dos filmes de guerra. No Além da Linha Vermelha, ele explora um pouco, eu acho, essa dimensão, porque o personagem principal, ele no momento em que ele, não vou dar spoiler, né, mas enfim, ele tem lá uma relação com uma comunidade polinésia durante a Segunda Guerra, isso muda a maneira dele de perceber a realidade, enfim. Dê uma olhada, só para ser uma dica. Eu gosto bastante dos filmes dele e eu acho que tem uma inspiração. Ele fez doutorado sobre Heidegger e Wittgenstein, o cara. Só que depois ele abandonou a filosofia, foi ser cineasta, depois ele é um cara recluso que nunca dá entrevista. Vocês nunca ouviram falar? Ninguém ouviu falar? Sim, eu assisti esse filme, a verdade. Então. Psicodélico igual. Bom, Isa, a palavra é sua. Tá, peraí que eu vou colocar o meu slide. Mas o Árvore da Vida eu acho muito legal pelo olhar que ele dá para a primeira percepção do mundo pela criança. Quem falou aqui? Bruno? Né? Aquelas cenas, né, do bebê recém-nascido, assim, começa a aprender as palavras, né? E a câmera, ela meio que acompanha assim, né, os adultos e tal, meio como se fosse o ponto de vista do bebê, né? Uma hora fica meio vertiginoso, assim, são lindas, assim, o diretor de fotografia fantástico. É um filme, assim, eu acho fabuloso. E tem textos, assim, né, que exploram essa relação. Não estou tirando da minha cabeça, assim, isso. Quando eu vi, eu fiquei fascinado, pensei nessa direção. Tanto é que eu trabalhei com ele algumas vezes em temas e problemas, mas acho linha aqui.
Isso faz tempo. Eu estava falando para a Isa que eu... Alguém chegou a fazer temas e problemas comigo? Eu era fortemente inspirado no Heidegger, né? A gente começava com o que é isso, a filosofia, e terminava com o que é a verdade, né? Então, e agora eu estou dando, eu não estou dando temas e problemas por um viés heideggeriano, estou seguindo um outro caminho. Estava comentando com ela hoje, que era um caminho difícil. Era interessante, assim, em geral, sei lá, não sei qual foi a sua impressão, não precisa dizer também. Fica à vontade. Tá? Mas era difícil manter, porque a leitura que o Heidegger fazia dos pré-socráticos e tal era... Bom. Se quiser eu vou e volto o slide, tanto faz. Não, tranquilo. Bom, gente, eu vou apresentar esse parágrafo, né, que é o segundo capítulo. O nome do segundo capítulo é Ser no Mundo, em geral, como Constituição Fundamental, tá tudo bem, do Dasein. E o parágrafo 12 se intitula como o prévio delineamento do ser no mundo a partir da orientação sobre o ser no como tal. Eu tomei a liberdade de tirar, em vez de serem, ser no. Eu não sei, eu acho meio... Enfim, é ser no mundo, né, a partícula. É bom, né, o Heidegger, é muito importante para o Heidegger esse prévio delineamento. Fazer considerações iniciais antes de entrar na investigação como tal. Né? Há certas aulas dele, cursos que ele deu, em que tudo que ele fez no curso foi um prévio delineamento. Né? Então isso é um ponto metodológico para o Heidegger que é essencial. Né? Não existe um texto do Heidegger que ele certo não faz certas considerações iniciais, do qual ele vai seguir, né, a pesquisa. Se puder. Sim. Vou voltar só antes. Isso. Então, gente, eu coloquei aqui, eu enumerei os parágrafos, né, e eu coloquei mais ou menos temas. Óbvio, o Heidegger não vai fazer isso. É que o que a gente está chamando de seção é um parágrafo, né, e dentro de cada parágrafo há muitos parágrafos, em geral, né, a estrutura do texto. Então, eu coloquei aqui como temas, né, então, primeiro, ele vai falar sobre a constituição de ser do Dasein e a sua indicação formal prévia. Né. É um parágrafo bem árduo, né? Então ele fala de muita coisa nesse parágrafo, importante inclusive, né? Então tem muita coisa mesmo. Ele vai falar do a priori da constituição de ser, que eu já vou falar o que é exatamente essa constituição de ser, do Dasein, e o ponto de partida da analítica existencial que ele vai tomar, né? Então são delineamentos prévios, né? São considerações iniciais que ele vai usar para fazer o livro em geral. No terceiro, o fenômeno unitário de ser no mundo, né? E o seu tríplice ponto de vista, vocês devem ter visto, aquela posição 1, 2 e 3. No quarto, o significado do ser no, ou serem, né, para o Dasein. No quinto, interpretação, ele vai fazer uma interpretação hermenêutica, basicamente da preposição no, né, para a gente, ou em, ou in, no caso do alemão, né, ele também vai fazer outros tipos de digressão, como eu sou. No sexto ele vai fazer uma distinção, né? Ele vai tentar pelo menos começar uma discussão sobre a distinção do ser in, o ser no, e o ser junto a, ele vai colocar essa distinção, né? E que ele vai considerar bem importante fazer isso, ele defende inclusive que faça essa distinção. No sétimo, a subsistência e a faticidade, ali é outro tipo de distinção necessária. No oitavo, a espacialidade existencial do Dasein. No nono, a ocupação, que é, talvez, o parágrafo mais importante dessa sessão, um dos mais importantes. A ocupação é um tema extremamente caro para ser tempo. Enfim. No décimo, ser no mundo e o mito Dasein. Eu coloquei desse jeito, porque eu fiquei um pouco em dúvida qual seria o tema desse parágrafo, mas ele, de certa forma, vai entrar um pouco nessa questão que a gente chama de intersubjetividade na filosofia. No 11º, né, ele fala do ter, do mundo, né, enfim, ele vai discutir um pouco sobre isso. E do 12º ao 14º, ele vai destruir alguns pressupostos, ele vai comentar sobre destruições de pressupostos necessários sobre o termo do Dasein. Né. Então, né, começando pelo começo, óbvio,
a constituição do ser do Dasein e sua indicação formal. Né? Então, ali, né, eu vejo, pelo menos no texto do Heidegger, que ele faz uma indicação formal de existência. Né? Vocês lembram, eu já citei sobre o que é indicação formal, mas é um recurso metodológico dele em que ele traz uma suposição, né, uma hipótese em aberto, que está, né, pode ser questionada, pode ser destruída posteriormente, ou ela pode ser reformulada caso a investigação mostre dados fenomênicos, por exemplo, que contradizam essa indicação. Né? A indicação é que o Dasein é um ente que, entendendo-se em seu ser, se comporta em relação a esse ser. À medida que ele entende-se, né, dentro de ser, dentro de um sentido de existência, ele se comporta em relação a isso, né? O Dasein, ele age em relação a isso. Isa, só uma sugestão. Fica do lado de lá que vai ficar mais legal. Ah, para a câmera. Por que eu falei que é uma indicação formal? Né? Ele fala, assim se indica o conceito formal de existência. Aqui está bastante claro que tipo de recurso metodológico ele está usando, né, nesse parágrafo. Então ele vai deixar claro primeiro o que é ser do mundo, para se pensar o que é ser aí, e muito poder se pensar o ser e o tempo. Pode passar. Bom, né? Aí o terceiro, né, o fenômeno unitário de ser no mundo e seu tríplice ponto de vista. Então a primeira coisa que ele fala é, ser no mundo é um fenômeno unitário, ou seja, uma unidade. Né? Ele não é algo fragmentado, ele não é algo que se relaciona a múltiplos fenômenos no sentido de não ser algo em si só, né, independente. Mas ele é muito múltiplo. Então é realmente, de novo, a relação na filosofia que se faz entre o problema da unidade, que é múltiplo ao mesmo tempo. É múltiplo e uno ao mesmo tempo. É um grande problema. É um problema, enfim, que se tenta se resolver até hoje, em várias instâncias. Né? Então, o que seria, né? Ele vai tentar resolver esse problema do múltiplo e uno. E como que ele vai tentar resolver? Vendo três estruturas principais, o tríplice ponto de vista do fenômeno do ser no mundo. Basicamente, né, é uma palavra que tem três partículas. Né? Ser no mundo. Né? São três partículas fundamentais. O Fausto coloca aí ser em o mundo, mas, enfim, dá na mesma. Né? É o ser no mundo. E aí ele vai estabelecer, né, exatamente essa tríplice. Aí eu coloquei essa citação aqui, né, que a sua irredutibilidade a uma composição por partes que se juntam não exclui que a sua constituição seja formada por uma multiplicidade de momentos estruturais constitutivos. Está escrito de uma maneira bastante truncada, né, mas basicamente composição por partes que se juntam, né, na filosofia em geral, se tem muita discussão sobre o todo e as partes que compõem esse todo. Então imaginamos que, enfim, o ser humano ele é uno, né, ele é único, né, a gente é um indivíduo, mas a gente tem várias partes que compõem a nossa noção de eu, a nossa relação de identidade, a nossa noção de eu no cotidiano, enfim. E aí tem uma relação entre esse todo, que se pode chamar de ser humano, e dessas partes que compõem o significado do todo. Uma relação, uma discussão que remonta à Idade Média, né? Então, enfim, existe sim uma composição por partes no conceito de ser no mundo, né? Ele tem partes, ele é, inclusive, tripartidário, logo que a gente vê a expressão dele, né, como palavra. Mas isso também não exclui que a sua constituição seja formada por uma multiplicidade de momentos estruturais constitutivos. Momentos estruturais constitutivos que ele está falando são das categorias existenciais, né, enfim, que ele vai colocar aí como a priori. Então essa relação, né, una do ser no mundo vai se relacionar a outros conceitos que são constitutivos, originários destes, né, como o ser no mundo se relaciona também, o que a gente vai ver depois, ao nada, por exemplo. Ele se relaciona também ao tempo. Então ele não é fechado em si mesmo, ele tem uma relação fora de si mesmo. E também uma relação de suas partes com o todo. Enfim, né, essa é o tríplice ponto de vista que ele constitui, né, que ele estabelece. Então o primeiro é a relação do no mundo, né, em um mundo. E ele coloca uma tarefa para cada ponto de vista. Né?
O que ele vai fazer na investigação dele em cada ponto de vista, cada relação dessas partes, né, que compõem o ser no mundo. Então, em relação ao no mundo, ele tem tarefa de interrogar a estrutura ontológica de mundo e determinar a ideia de mundidade. A gente vai ver o que significa diabos, né, mundidade, que é uma palavra que, enfim, ele cria. Mas entender o mundo, né, entender o sentido ontológico do mundo, vai ser a tarefa, né, que ele vai fazer no terceiro capítulo, ou seja, o capítulo posterior a esse. A segunda, que é o ente, que é do modo de ser no mundo, ou seja, nós mesmos, né, nós somos o modo de ser no mundo, nós somos seres no mundo, né, o ser aí. Ele vai interrogar quem faz a pergunta fundamental pelo ser, que remonta, né, a introdução, de que você pergunta pelo ser e você pergunta quem faz a pergunta, né? Ou seja, qual é o sentido de Dasein, qual é o sentido de ser no mundo, né? Determinar, né, mais apuradamente essas relações, esses conceitos que ele está colocando essa noção nova, né, de homem. Deve-se chegar a essa resposta ao modo da mediana, que se lembra a indiferença da cotidianidade. A gente tinha colocado esse conceito, né, no último parágrafo. E ele vai tratar disso no quarto capítulo, né? E a terceira é o ser no como tal, e a sua constituição ontológica, que segundo ele vai ser tratado no quinto capítulo. Ele vai pensar, né, agora um pouco, na verdade, sobre essa relação do sereno, né? Essa relação ele vai discutir, já introduzir certos assuntos, né, refletir sobre isso, explanar. Tendo essa tríplice, né, de pontos de vista, ele vai fazer o delineamento prévio, né, tendo isso como um ponto de vista. Enfim, né, ele vai perguntar o que é sereno. Aí eu gostei, hein? O que é sereno? Né, o que é estar dentro do mundo? Né, se reduz a isso? Ele já tinha, né, se falado um pouco aqui, não. Ele está ressaltando diversas vezes que a gente tem um tipo de existir muito diferente dos outros entes. Então, o que é ser no caso do Dasein? Né? Porque num copo é estar dentro do corpo. Né? Aliás, enfim, os alemães no seu cotidiano são muito rígidos com preposição de lugar. Tá? Enfim, você aprende de alemão. A gente, em português, né, no Brasil, fala, por exemplo, sentar na mesa, o que está errado, né, porque é sentar à mesa. Mas, segundo a minha professora, se você falar desse jeito para um alemão, ele provavelmente vai rir de você, porque sentar na mesa significa sentar em cima dela. Então, assim, eles são, já na linguagem cotidiana, eles já têm uma noção muito distinta do que é cada coisa em relação à preposição de lugar, né? Então, estar no copo é uma relação do ente água para o ente copo. Mas a gente, como é que a gente está no mundo? Né? A gente está dentro do mundo, claramente, assim, de um ponto de vista. Aliás, a gente também é um ente físico, enfim. Mas a gente está no mundo de uma outra maneira, né? Uma maneira existencial de estar no mundo não é a mesma maneira do copo, da água estar dentro do copo. Então, enfim, é para se entender um pouco essa distinção feita. É uma disposição espacial? Não é, né? Ele começa a levantar esses questionamentos. Aí você pegou um célebre quadro, se não me engano, do David Caspar, que muita gente usa acho que é a capa do Gen, né? Dos cadernos Nietzsche. Muita gente. É verdade, faz sentido. Mas nós também somos, né? No copo, quer dizer, a gente está dentro da sala, por exemplo. Sim. Só que, ao mesmo tempo, nós estamos no mundo. Ele vai tratar um pouquinho disso também depois. Bom, agora ele faz, né, uma interpretação hermenêutica, ou seja, ele vai partir da palavra em alemão e tentar extrair dela um significado ontológico, né, é um método do Heidegger em geral, muito usado. E aí ele vai até misturar aí alemão com latim, né, como a gente vai ver. Então ele fala em alemão, provém de inan, né, morar, habitar, demorar-se em. Significa eu estou acostumado, familiarizado com, cuido de algo, tendo a significação decolo, que estava, enfim, em itálico, mas não precisa, porque a palavra latina é a mesma que a nossa. No sentido de hábito e de ligo, do qual eu procurei no dicionário latino, significa cuidar, carinho, amor, enfim, é até interessante essa relação que ele faz.
Esse ente ao qual pertence o ser no mundo, entendido dessa maneira, nós já o caracterizamos como ente que sou cada vez eu mesmo. Em alemão, bin, né, ou seja, o verbo sou, é conexo ao bei, que seria um pouco de, enfim. De sorte que ich bin, eu sou, significa, por sua vez, moro, detenho-me em um mundo como familiar deste ou daquele modo. Né? Muitas coisas aqui, muitas relações aqui, né, conceituais. Mas ele está pegando um significado, tentando achar um significado nessa proposição que é simples no alemão, que é in, né, que é estar dentro de algo, um significado que seria ontológico, existencial, para nós, né, para os seres humanos. Então não é simplesmente um estar dentro do mundo, é um habitar no mundo, né? É um demorar-se no mundo, é estar familiarizado com ele, né? Estar habituado com ele, é ter algum tipo, e aí ele já está introduzindo um tema que ele vai tratar depois, ter algum tipo de cuidado com ele, né? De ligo, então, né, você tem umas diligências, você tem um cuidado, você tem um carinho, você tem uma tarefa em relação a ele. Então, esse ente, né, que pertence desse sentido, o ser non, ou seja, pertence em relação a um viver no mundo, né, seria, mas ele quer aqui evitar a palavra viver, mas habitar nele, se familiarizar com ele, se apropriar dele de certa forma, né, enfim, ser dele, né, a raiz dele é o próprio mundo. Esses são sentidos que não se limitam a estar dentro dele, simplesmente assim. Então, é esses sentidos do ser non que sou cada vez eu mesmo, que é de fato o ser humano, é o sentido existencial de estar no mundo. Não é o sentido concreto, de categorial, enfim, de um ente intramundano. Acho que é um bom exemplo, né, essa análise das palavras que ele está fazendo, justamente de como ele está partindo de um uso cotidiano das palavras, né? Ele está vendo palavras que são usadas no cotidiano, que a gente usa, claro, ele está partindo do alemão, né? Mas vai para o latim, que também é uma raiz para nós, né? Enfim, tentando mostrar como, mesmo sem a gente se dar conta, essas palavras que a gente usa no dia a dia, elas têm um pouco, elas guardam ainda um pouco dessas noções que foram fundantes delas, né? Então, quando a gente fala sou, no, estou, etc., tem algo dessa raiz que pode ser resgatado estudando a palavra. Quer dizer, não é preciso ir muito longe, a não ser fazer uma análise etimológica da própria palavra para ver, olha, né, esse sentido ele está aqui contido, né, ainda que não esteja, a gente não tenha consciência dele no dia a dia, né, e tem esse elemento da relação com o mundo, né, do morar, do cuidar, que ela bem apontou, né, que vai aparecer depois como uma determinação essencial no último capítulo, né? Então é interessante que ele já está antecipando aqui uma coisa fundamental, né? Como se fosse próprio, né? da nossa relação com o mundo, um cuidar que é no fundo um cuidar recíproco, né? Como se a gente cuidasse e fosse cuidado ao mesmo tempo, né? Num sentido bem amplo da palavra. A gente vai explorar isso mais adiante, né? Mas, enfim, acho que é um bom exemplo. Como ele está, o que significa partir do cotidiano? Significa partir de palavras, por exemplo, que a gente usa no cotidiano e tentar ver, né, que sentidos que já estão presentes e mostrar como, quando a gente usa essas palavras no cotidiano, a gente já está usando num sentido diferente do que quando a gente fala a água está dentro da garrafa, a água está na garrafa, né? Quando a gente fala eu sou, então, eu estou no mundo, né? Eu sei lá, eu não estou na UFABC para brincadeira, sei lá, né? Eu vim aqui. Quando a gente se refere a um lugar que tem importância para a gente, não tem o mesmo sentido de a água está na garrafa. Ou seja, mesmo no uso cotidiano, a gente tem acepções que remetem para algo que tem a ver com isso que ele está querendo destacar. É um pouco essa a ideia. Peraí, é que ele faz uma definição. Ah, tá. Bom, né, dadas essas considerações hermenêuticas que ele faz, ele determina, né, sem em, né, o ser non, por conseguinte a expressão existencial formal do ser do Dasein, né? Então, ele inclusive há uma frase toda em itálico, então é bastante importante isso.
o qual tem a constituição essencial do ser em um mundo, né? Ou ser no mundo. Então, essa partícula para o Dazai é o que vai determinar a relação do pertencimento do ser aí ao seu mundo. Então, é estritamente importante, é uma das características mais importantes do ser no mundo, é justamente o ser no mundo, né? Onde ele existe, habita, cuida, né? Enfim, se constitui. Enfim. Desculpa, essa partícula também determina a singularidade também. Sim. De cada Dazai. Mas peraí, articula melhor. É porque o Dazai, como uma das estruturas existenciais do Dazai, que é estar no mundo, cada Dazai tem uma relação com esse mundo. Sim. Então, eu pressuponho que esse ele de alguma forma, torna singular aquele Dazai. Esse em pode tornar singular, né? Mas a relação que ele está colocando aí, né, é essa nossa conexão com o mundo. Pode ser sim uma conexão única, tem uma conexão, você tem outra conexão. Sim. Mas o importante é destacar que nós dois temos essa conexão. Ela é intransponível. Todo ser humano tem essa conexão fundamental com o mundo. Você pode apropriar essa conexão de uma maneira e eu de outra. E claramente isso acontece, né? Porque na cotidianidade, cada relação com o mundo é diferente em cultura, né? Em família, enfim. Cada um tem uma relação com o mundo diferente uma da outra. Na cotidianidade, isso com certeza vai acontecer. Mas o que ele está querendo destacar aqui neste momento é essa questão de que todos têm essa conexão. Então ela tem que ser valorizada, ela tem que ser trazida à tona, né, para usar um termo heideggeriano, ela tem que ser colocada na mesa para discussões e investigações, já que ela é tão fundamental. Né? Pode ser algo óbvio, mas quantas vezes a filosofia já pensou em um homem sem pensar nessa conexão fundamental? Né? Esse é o ponto. Essa noção de mundo também inclui os outros. É que eu não sei se está certo falar Dasein como um Dasein, dois Dasein, mas Sim. esse mundo também inclui esses outros Daseins. Sim, isso vai ficar claro no capítulo em que ele fala do quem. Ali vai aparecer claramente. Sim, inclui totalmente. Né? Na filosofia da juventude do Heidegger, ele faz uma distinção entre o mundo compartilhado e o mundo circundante. Então, essa relação de você com a cadeira, com a mesa, enfim, ou com objetos até que você tem apreço pessoal, que você gosta, enfim, todos os fenômenos que se apresentam, e o mundo compartilhado, que é, de fato, as relações sociais, até sociais, relações de amizade, afeto, desafetos. Né? Então, isso vai ser englobado na questão de mundo. Só para retomar a pergunta, como é que você chama mesmo? Nelson. Nelson. O Nelson que estava no grupo do Kant agora. Então, Nelson, mas ele tem razão assim, em dizer, é sempre singular. Sim, ela sempre sim. se dá no singular. Só que o Heidegger está falando aqui, ou seja, tanto o em, como o mundo, como o ser, quer dizer, os três elementos, eles sempre se dão no singular. Quer dizer, a estrutura toda se dá no singular, não é especificamente o em que singulariza. O ser no mundo se dá sempre no singular. Mas ele está analisando de um ponto de vista geral. Né? Aí ele vai tentar fazer a discussão sobre a diferenciação entre o ser no, o ser em, e o ser junto a. Enfim, estritamente na língua há uma grande diferenciação, ainda mais no alemão, que, como eu disse, eles dão muito valor para esse tipo de preposição de lugar. Né? Então, um dos exemplos que ele usa em relação ao ser junto a é que a gente pode falar, por exemplo, que a cadeira está junto à porta, né? Que é realmente uma preposição específica. Porque, enfim, em geral, a gente não pensa tanto nessas especificidades de preposição de lugar, mas eles pensam bastante, né? Então, ele quis fazer essa distinção, inclusive defendeu essa distinção, né? É o que mostra nessa citação aqui. Porque o que se trata nessas análises é de discernir uma originária estrutura do ser do Dasein, cujo conteúdo fenomênico deve governar a articulação dos correspondentes conceitos de ser, e como essa estrutura, por princípio, não pode ser apreendida pelas categorias ontológicas tradicionais, convém que se examine ainda mais de perto esse ser junto a. É longa, né?
nessa situação, mas basicamente ele está falando, mesmo que se fale, pô, não faz diferença nenhuma, ou o que ele fala muito, uma expressão que ele usa muito, né? É entendido por si mesmo, ou seja, é tautológico, né? Uma coisa óbvia, não precisa de investigação. Ele fala, não, né? A ontologia nunca foi tematizada de maneira fenomenológica. A gente precisa entender, né, essa diferenciação da preposição de lugar que a gente usa para dentro e para estar do lado, né, junto a, né, um tocante, né, uma coisa que toca na outra, mas não que está dentro da outra. E essa preposição, como eu disse na fala cotidiana de alemão, é muito bem diferenciada. Quando uma coisa toca na outra, você nunca fala que a coisa está na outra. Nunca, em nenhuma situação do cotidiano. Então, ele vai investigar, né? E aí ele vai falar, os entes intramundanos, de fato, podem estar junto a... Eles tocam na porta? E ele vai falar que não toca na porta. Um ente intramundano não pode, de fato, tocar numa porta. De certa forma, de um ponto de vista, faz sentido, né? Porque toque é uma ação. A cadeira não vai até lá tocar a parede, né? Então, se trata de um ente vivo. Só um ente vivo para ele, especificamente, só o Dasein pode tocar em algo, de fato. Pode vir de encontro, aí ele faz essa especificação, pode vir de encontro a um outro ente. Pode passar. Que em alemão é o in sein e o bei sein. Vai. Mas que eu acho que junto a traduz bem, eu acho. Nesse caso não tem tanta... Você estar junto a alguma coisa é diferente de você estar em alguma coisa, né? Sim. E tem uma coisa que daria para explorar em português que não dá em alemão, que é o ser e o estar, né? Sim. E se o Heidegger tivesse isso em alemão, ele ia viajar em cima disso. É só ter criado isso no alemão. Quando a gente também pensa em estar dentro de alguma coisa, a gente, nesse pensamento, a gente parece que já coloca o ser humano como objeto também. Isso. Né? Exatamente. A gente está querendo tentar determinar essa estrutura, pensar essa estrutura para escapar de da coisificação. Sim, é por isso que ele distingue tanto nós como ente e os outros entes, né? Que algumas pessoas traduzem até como entes intramundanos. Ente dentro do mundo, né? Junto a é legal. Mas assim, não que ele vá substituir o junto a por sem o ser no, tá? Cuidado. O ser no, ele só tem um significado diferente pra gente do que tem para um copo e uma água, por exemplo, nessa relação de dois entes. O ser no, para ele, é um habitar, é um morar, é um se familiarizar, é um se lançar, é um cuidar. A gente vai ver isso de maneira... Né? Aí aqui é a relação do tocar, né? O que é um toque, né? E por que o ser junto a não é um mero estar do lado. É porque em alemão, enfim, até em português, fica essa relação de meramente estar do lado, né? Enfim. Então somente o ser aí toca o outro, né? Pois isso pressupõe um vir de encontro, né? Então, assim, quando Heidegger pensava, por exemplo, a palavra experiência, ele já pensava nessa relação de vir e encontro, um ente que vai em encontro ao outro. No caso de uma experiência, o Dasein, por exemplo, consegue fazer com que qualquer ente possa vir de encontro a ele. A gente se confronta com todos os entes que estão no nosso mundo, né? Porque existe essa relação de uma ação, né? O Dasein é um movimento para fora. Né? A própria palavra de existir tem essa ideia de se levar afora. Então existe um confronto direto, né? Vai de encontro a todos os entes. Né? O Dasein ele tem essa relação específica de experiência que outros entes não conseguem ter. Né? Como o professor disse, ele não tematizou os animais direito nesse texto, então fica com o único ente que consegue ter essa relação de vir de encontro com outros entes, com outros fenômenos. Gostei da imagem. Se mostrar isso aí para o Ney, ele vai levar a gente para a igreja. Ney é um colega heideggeriano que é cristão e a gente sempre brinca sobre isso. Bom, nesse parágrafo ele vai falar sobre a diferença, ele vai falar sobre a subsistência do Dasein, ele vai falar muito sobre faxicidade nesse parágrafo, né? É uma parte do seu tempo que ele vai abordar um pouco isso, né? Então ele vai falar, bom, o Dasein é subsistente também, né? Um questionamento a se colocar. Aliás, a gente depende de beber, de viver, enfim, a gente depende de um corpo. Enfim, se a gente for ter uma visão que não é exatamente espiritualizada, né?
Então, o Dasein pode ser entendido só como subsistente, mas se você abstrair a sua configuração existencial, ou seja, se você ignorar toda a relação existencial do Dasein, ele vira só um subsistente. Essa parte é muito interessante, é inclusive discutida em relação assim se isso ainda tem um olhar meio cristão, né? Porque enfim, se você tirar a alma do ser humano, ele vira o quê? Um animal, né? Subsistente. Mas ele faz essa diferenciação aqui que é bastante importante, né? Um Dasein subsistente é diferente da subsistência do Dasein, ok? Ele realmente faz essa distinção, né? E aí ele vai falar o que ele considera o que é a subsistência do Dasein. É o que ele chama de subsistência fatual. Por que fatual? Tá, gente? É diferente de factual e é diferente do que facticidade. É outra palavra, inclusive. Adjetivo, né? Mas vem de uma outra raiz alemã mesmo em relação a fato. Quando ele fala de facticidade, ele vai usar a palavra factitat, né? Enfim, que vem da raiz latina. Então, aqui ele está falando da subsistência fatual, como o Fausto está aí traduzindo essa palavra, né? Do Dasein é aprendida imediatamente, ou seja, né, subsistência é aquilo que sobrevive, né, faz um ente viver. Então ela é aprendida de maneira imediatamente. Mas a fatualidade do Dasein também não se dá da mesma maneira que a da pedra, por exemplo, né? Ele até fala, não é uma questão geológica, né? Nossa subsistência não funciona dessa mesma maneira. Enfim, de novo, ressaltando a diferença que existe entre o existir do Dasein, e aí nem em relação à própria existência, a subsistência do Dasein e a subsistência de outros demais entes. Até isso é muito distinto, né? Mas aí ele vai começar a falar da facticidade, e aí ele vai começar a usar o termo factité. E a facticidade é a fatualidade do factum Dasein, né? Ele chega nessa determinação e definição de facticidade, né? Bom, né, enfim, esse trecho obviamente se relaciona com o meu tema de pesquisa, né? E aí, aqui é um trecho importante até para a minha pesquisa, porque ele distingue em duas palavras diferentes, completamente diferentes, né? O Dasein da facticidade, né? Mas como eu tinha falado, né, o jovem Heidegger ele pega o termo facticidade e ele determina em 3 eixos, assim, né? A facticidade tem 3 funções, assim, para ele, na filosofia. Os primeiros se tratam do ser do mundo, né? Que seria a intencionalidade, né? Que aí ele já está chamando de ser do mundo, então ele não precisa usar a palavra facticidade, né? E o Dasein, né? Em geral. E o terceiro se tratava sobre uma coisa para se respaldar a objetividade na filosofia. Ou seja, que a filosofia fale da realidade. É necessário a gente lembrar daquilo que é factual, né? Que é de fato, das relações diretas nossos comuns, para a filosofia não se perder em especulações idealistas, em relações, né, que tirem a vida, tirem a mobilidade da vida da filosofia. Tem uma preleção, né, de 1919, onde o Heidegger faz uma declaração extremamente dramática de que ou a gente pula para o mundo mesmo, ou a gente cai num abismo. Então era um momento da filosofia decidir se ela ia começar a falar de uma coisa que existe, ou se ela ia começar a se perder em elucubrações ideais, né? Então, acredito eu, enfim, né, se trata da minha pesquisa, mas eu acredito que a facticidade, nesse sentido que ele está falando nessa sessão de Ser e Tempo, se trate dessa relação da filosofia estar presa, né, a uma relação direta com o mundo. Né? Ela tem que carregar certos fatos do mundo. Ela tem que aceitar factualidades. Como, por exemplo, qual é a maior facticidade que o ser humano tem que aceitar? A que ele vai morrer. Ele não é eterno. Então isso é uma determinação de limite existencial para o Heidegger extremamente importante. Não sou eu que estou falando. Essa relação de limite, de significado da existência humana como a morte, é algo que o próprio Heidegger vai colocar em Ser e Tempo. Né? Então ele lembra aqui da facticidade, nessa parte do livro, para lembrar que é algo também intransponível. Ela também seria um a priori da existência. É impossível você se desvencilhar de certas realidades. Né? Se você nasce num lugar, né, enfim, está ligado à relação do fato. Né?
do que é de fato fato e não pode mudar nunca, né? Não se pode se diferenciar disso. Você vem de uma família, você vem de um lugar, você vem de há diversas coisas na vida humana que você não pode mudar, né? Então aqui ele retoma esse tema da faticidade. E aí eu coloco a citação, né? O conceito de faticidade contém em si o ser no mundo de um ente do interior do mundo, de tal modo que esse ente pode se entender como preso em seu destino ao ser doente, que lhe vem de encontro no interior do seu próprio mundo. Eu não sei se é um problema de tradução ou não, né? Esse texto está bastante truncado. Mas... Não, está correto, eu estava até verificando aqui. É que o Fausto traduz por factualidade. Vem de encontro, né? Vem de encontro é aquela coisa do vir ao encontro de, vir de encontro, vir de encontro significa vir contra, né? Tem esse sentido de contraposição. Eu não sei se nesse caso tem mesmo isso, né? Interessante. E, na verdade, eu Teria acho que parar sim. para pensar um pouco. Porque, assim, pelo menos, né, na introdução à filologia da religião, ele fala que experiência é entrar em confronto com o mundo. Então é uma relação de confrontamento, né? É uma luta. Porque faticidade vai ganhar aí para o Heidegger uma relação mesmo de pesar. É um peso que você carrega, né? Que ele vai relacionar tudo com o Agostinho, chorando embaixo da árvore, enfim. Todas as relações emotivas do Agostinho, a dificuldade do Agostinho de lidar com a própria vida, seria uma relação de faticidade direta, né? Ele interpreta dessa maneira. E o verbo alemão é begegnet. Isso. Né? Begegnen. Então, gegnen é contra em alemão, né? Então, certamente o Heidegger está pensando nisso. Sim. E o Fausto deve ter alguma nota falando nisso. Bem que ele não tem muitas notas, né? Não, ele não tem nota. Mas faz sentido. Bom, já acho que deve ter dado horário, né? Não sei se São 15 para as 11. Acho que dá para finalizar pelo menos isso aqui. Volta um pouquinho só. Contém em si, né, o ser no mundo de um ente do interior do mundo, ou seja, o ser no mundo de um intramundano, ou seja, a faticidade contém as duas relações, tanto a relação existencial do ser no mundo, como a relação carnal e material de ser um ente intramundano, né, como, enfim, a gente morre. Isso não é uma relação somente existencial, isso é uma relação também física, né, factual, é um fato da vida, você vai morrer em algum momento. Então, ele constitui as duas coisas, ser no mundo e ser intramundano. As duas relações, gente, que a faticidade consegue se relacionar. De tal modo que esse ente pode se entender como preso em seu destino. Eu não sei se eu paro aqui, porque destino é um conceito um pouco complicado. E é Geschick, não é Schicksal, teria que dar uma pensada nisso também. Tem uma tradução também que eles usam, interpretação fenológica de Aristóteles, que ele usa destino, mas aí eu não sei o que não. Você lembra como que a Márcia traduz? Não? Alguém está com a Márcia aí? Não. Eu tenho aqui, deixa eu ver. Bom, acho que a gente pode... eu vou falar de destino melhor retomar na próxima aula, né? Na próxima aula. Só a título de curiosidade.